acho que nós vamos conseguir falar das três escolas vienense, psicanálise, psicoterapia, e falar das escolas de psicologia, para entender no tempo a evolução delas, de onde elas surgiram e para onde elas foram. Tá? A psicologia nasce como estudo da alma. A psique é alma, não é psíquico. O psíquico nosso é muito em mente. A palavra psíquico nossa não está ligada à mente. A psique, a original, é estudo da alma, é a alma humana. Então, a psicologia veio da filosofia como estudo da alma humana. Mas os cientistas falaram, não, a gente tem que coletar dados, tem que ter estatística. Vão estudar o ser humano através dos ratos. Skinner, que seguiu Pavlov, no behaviorismo, transformou a psicologia como estudo de rato. Reflexo condicionado e tudo isso aí. Dá dó essas coisas. A psicologia que nasce para estudar a alma vai para esse nível do materialismo, da necessidade da ciência, ter evidência objetiva de fazer isso com a psicologia. Então, ela surge com Wundt no laboratório, é assustador. A partir do momento que surgiu esse laboratório, foi o grande centro mundial de psicologia. Os Estados Unidos, para o Canadá, para a Inglaterra, todo mundo ia para esse centro aí para se desenvolver em psicologia. Então, veja, a gente tem que entender bem essas escolas, como é que elas surgiram. Se a psicologia estuda a alma humana, eu devo ter comentado com vocês, com o coautor do nosso livro lá de psicologia, que depois eu vou deixar 2 livros com vocês, para aqueles que quiserem, lógico. O que eu queria falar aqui? Eu dei um branco aqui, que é normal. Eu falei para vocês que na minha idade, de vez em quando, dá uns brancos, né? Faz parte. Isso me assusta com 75 anos, né? O que eu queria falar com ele? Mas então, estudar a alma humana. Recordei, que legal. Foi aquilo que eu falei. Fazendo psicologia, eu perguntei quantos alunos tem na psicologia? Ah, tem 37. Quantos você considera que são materialistas? 28. Legal, hein? Estudar a alma humana. Bacana, hein? A psicologia virou uma coisa esquisita. Entendeu? Foi para o behaviorismo. Se vocês olharem como é que evoluiu a psicologia e a universidade, na área de psicologia, está trabalhando behaviorismo, reflexo condicionado, reforço positivo e negativo, condicionamento humano, behaviorismo. Tenha paciência. Entender o behaviorismo é uma coisa. Tratar a psicologia como behaviorismo aí é outra coisa. É assustador como é que a gente muda as coisas na nossa sociedade. Pavlov, que começou todo esse movimento, inclusive eu estive lá em São Petersburgo, onde ele trabalhava, o Pavlov, que gerou aí o conceito de reflexo condicionado, todos conhecem. O pessoal militar usou muito isso para recondicionamento das pessoas. Você deixa o cara num cômodo totalmente pintado de branco, sem nenhuma referência de nada. E como é que você, com as repetições, quando o cara sai de lá pelas repetições no ouvido dele, ele não sabe quem ele é mais. Ele não sabe quem ele é mais. Muda totalmente o psiquismo. Lembra que eu falei da reprogramação pessoal com 21 vezes de repetição? Pensa bem, ficar um ano inteiro ouvindo a mesma coisa. No final ele não sabe quem ele é, não sabe mesmo. Então veio tudo, começou com Pavlov. E aí, todo esse trabalho de condicionamento, nós estamos falando do Skinner e Watson, né? São esses pais aí do behaviorismo. Não quero ficar preso a esse assunto, porque a gente está com o tempo um pouco tomado, mas essa psicologia, principalmente Skinner, ficou conhecido como psicologia dos ratos. O médico que atendeu a minha esposa, o nascimento da minha filha, ele foi fazer o doutorado dele em São Paulo. Primeira coisa, criar ratos. Tá bom, tá legal. Veja, vamos pegar pelas datas. Nós falamos da psicanálise, mas estamos falando agora na psicologia. Daqui a pouco a gente vai voltar à psicanálise. Então, quando você pega o conceito, né, as forças da psicologia, a primeira é Freud, que começa a estudar a psique humana. E o Freud ficou preso ao lado biológico do ser humano, aqui, ó. E fortaleceu muito essa visão do lado biológico. Por isso que ele perde o Adler, né, que é o aluno dele, e abandona ele, como também o próprio Carl Jung, não foi discípulo dele, trabalhou junto com ele e abandonou ele, pelo excesso de visão do corpo.
como referência básica da psique humana. Depois surge o behaviorismo, que eu estou colocando aqui, ó, que é a psicologia comportamental, Pavlov, Skinner, Watson. Depois você tem na União Soviética, que tem a psicologia sócio-histórica, que está nas escolas do Brasil, quase sem exceção, nas escolas públicas, não nas particulares. Então, é a psicologia sócio-histórica, histórico-cultural, de Vygotsky. Luria, esse cara que viu lá, começou a desenvolver o equipamento lá, detetor de mentiras, Leontiev. Essa é a turma básica aqui. Então, isso aqui está no foco mais egóico. Aí surge a psicologia humanística, em 1943, a psicologia positiva, no ano 2000, com Seligman, e depois surge a psicologia transpessoal. O Maslow é o iniciador, mas o Roger está junto, Jung, Frankl, Groff, Wilber, tá, todo mundo é um grupo. Mas quem liderou essa mudança foi o próprio Maslow. E depois surge a neurociência. A neurociência tem uma força que é o seguinte: imagina a psicologia ligada a bebês. Eles põem um capacete aqui no bebê, capta o interno do bebê, se ele está estressado, entendeu? A energia que está dentro dele. Então, você não precisa mais cortar, fazer pesquisa. Hoje, você lê o cérebro humano, pede para você, pensa em algo, amor. Ele percebe a área que está funcionando por causa do sangue que circula nas áreas do cérebro. Pensa em outra coisa, ele vai lá e vê a área do cérebro que tem mais sangue. Então, as chapas mostram, ou o equipamento mostra claramente que área você está usando. Por isso que tem muito neurocientista trabalhando no lobo pré-frontal. Já perceberam que quando a pessoa está em oração, o lobo pré-frontal é a área mais atingida pelo sangue. Entendeu? Quando ele está em oração ou em meditação, é aqui a área que tem mais sangue, ou seja, está solicitando sangue pelo funcionamento dele, da área. Impressiona muito. Então, a neuropsicologia ela tem uma força brutal de comunicar coisas porque ela tem evidência objetiva para mostrar para a gente. A psicologia é muito contato do psicólogo com a pessoa, análise e tudo, e chegando a alguma conclusão de percepção. Aqui não, é uma coisa direta. E a partir da neuropsicologia, consciência humana, que é Antônio Damasio, surge a física quântica, que vai direto na consciência do homem. O que eu vejo aqui? A psicologia transpessoal é uma base boa, não suficiente para os arquétipos, mas essa psicologia, a neuropsicologia, ela é fantástica, mas ela não considera a totalidade do ser humano. Ela não é um trabalho que ajude a pessoa a perceber sua totalidade. Ela vai mostrar as coisas que estão acontecendo, seus circuitos que estão em funcionamento. E a física quântica vai direto na consciência, no nível final. Então, como é que o ser humano vai usando o conhecimento existente, usá-lo para o seu aperfeiçoamento pessoal? Então, a gente percebeu que tinha que nascer uma nova psicologia. A psicologia com base nos valores humanos. A psicologia dos valores humanos com base nos arquétipos. Porque ainda não tem uma sustentação plena nessa psicologia para atender arquétipos. Esse nível de consciência que nós estamos discutindo aqui. Por isso que vão nascer 7 livros de psicologia para atender um novo nível aqui que a gente está falando. E o que acontece aqui ao longo do tempo? Você vai percebendo que a psicologia cuidou primeiro do biológico, instinto, depois ela vai para o lado psíquico, depois ela vai para a essência humana. Na psicanálise se chama mais atenção, porque a transpessoal já é aqui em cima. Então ela vai mudando do lado corpo, psíquico, para a essência humana, ao longo do tempo. A própria psicologia caminhou assim. E a psicanálise? As 3 escolas evidências de psicoterapia. Começa com Freud, vai para Adler e vai para Viktor Frankl. São 3 estruturas. Então, aí os 3, e quando a gente fala de Viktor Frankl, podemos falar de Carl Jung juntos, né? Vou repetir, o Alfred Adler foi o maior aluno do Freud e abandonou o Freud. O Carl Jung trabalhou com Freud e abandonou o Freud, pelo excesso de visão corpo na psicanálise. Eu estive na casa do Freud lá em Viena, me assustou uma imagem que eu não vou citar aqui para vocês agora, que é, tem mulheres aqui, eu não posso falar. Mas me assustou o que o Freud fez lá. Tinha uma pintura lá que eu falei, nossa Senhora.
Eu tento buscar na internet, eles não mostram na internet. Eu falei, então não tem acesso fácil nesse negócio, não. E aí o que acontece? Então Freud fica no nível biológico, o Adler já vai falar, eu já tinha comentado com vocês, ele já foca a autoestima, poder, status pessoal. O indivíduo quer ser alguém na sociedade, se frustra quando não consegue ser alguém. Essa é a psicologia individual do Alfred Adler, né? E aí chegamos em Viktor Frankl, que é a terceira e mais aceita. Você vai nos Estados Unidos, quando fala de psicanálise, vai ser mais aceito Viktor Frankl. E o que o Viktor Frankl coloca? Sentido de vida, vontade primária do ser humano, que é a inteligência que a gente trabalhou com vocês aqui. Me impressiona no tempo a evolução. 1901, 1907, 1939. Você não tem uma quarta escola vienense de psicoterapia, você tem 3. Hein? Parado em 39. 39, mas o conhecimento de si está parado desde 5.200 anos atrás. E o Lacan está aí? O Lacan é o seguinte, eu já tive aulas sobre Lacan, mas só entende Lacan quem conhece todas as palavras que ele usa, né? Que são muito técnicas, né? É Freud, mas o lacaniano, esse filme é um dos poucos que eu conheci que consegue transmitir a ideia do Lacan. Você vai para a reunião de Lacan, é uma linguagem fechada, só o lacaniano que entende. Ninguém entende mais nada. Primeiro você tem que estudar, ter um glossário de todos os termos que ele usa. Toda a linguagem é própria dele. É uma linguagem fechada. Não está aberta essa linguagem dele. Mas ele é Freud. Mas você percebeu que no filme ele fala de essência humana, o Lacan? Que no final a vida é você preocupar com o outro? Você viu lá no final? Que na luz está escrito verdade, que o maior inimigo seu é o ego. Lembra disso? Aquele é Lacan. Mas quando você pega os livros do Lacan e vai estudar, você não chega a conclusão nenhuma, porque é só lacaniano para entender Lacan. Não, é assustador. Vai para a reunião aí, uma aula de Lacan, você fica doido. É estudar alemão, entendeu? Não por classe, né? É que nem Nietzsche também. Bom, o Nietzsche é muito mais fácil. Não, o Nietzsche, quando você pega o eixo de análise do Nietzsche, você vai para Zoroastro, você vai entender Nietzsche. E Zoroastro é o máximo. Nietzsche é muito inteligente. Mas vai para Zoroastro para entender Nietzsche. Não? Nossa, Zoroastro persa, né? Me impressiona essa sequência. E os livros do Viktor Frankl são impressionantes. Um psicólogo no campo de concentração, psicanálise e sentido da vida, são livros dele. Eu fui lá onde ele ficou preso, em Auschwitz. Em função dos livros dele, eu fui lá em Auschwitz. É assustadora a vida dele lá dentro. Eu não vou falar, porque acho que vale a pena vocês pegarem e ler, porque o que ele apresenta no livro é um fenômeno. A pessoa no campo de concentração que não tem sentido de vida morre fácil. Ele vai mostrar isso. Não tem tensão muscular para a vida. O corpo deteriora. Se você não tiver sentido de vida, você morre. Né? Então ele tem uma base para falar disso, que ele viveu isso. Pode falar, porque é uma coisa real dele. Né? Então veja a flecha, a mesma da psicologia. Você sai do corpo, vai para a mente, né? E vai para a essência humana. Ou seja, ele não tem saída. O que tem de caminhar é esse. Né? Então os livros dele aí, ó, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, Auschwitz, um psicólogo no campo de concentração. Recomendo a leitura. Então, a origem da psicologia, que é estudo da alma. E aqui eu falo para vocês o seguinte, a pedagogia, que é entrando no campo da educação, a pedagogia não desenvolve conhecimento humano. Ela usa o conhecimento humano que vem de outras áreas. Medicina, biologia, filosofia, certo? É de outras áreas. Então, aqui você tem uma estatística para demonstrar de onde surge a base da pedagogia. Então, tem pedagogos mesmo, você vai ver que mais de 30 autores, só 5 vêm da pedagogia. Neurobiologia, 4, 6 da psicanálise, 7 da antropologia, 8 de religião e teologia, 5 político, 8 teosofia, 7 sociologia. E aqui tem um resumo geral das formações.
Então, a pedagogia é uma escrava do conhecimento humano, cujo conhecimento humano vem de outras disciplinas, certo? Então, eu resolvi escrever esses livros, junto com o psicólogo Diogo Andriani. Esse primeiro é o livro que fala dos 7 homens. Mas não vou entregar para vocês, não. Vou entregar o último. O confronto do milênio, mente e consciência. Aquela separação do cérebro que vocês fizeram. Certo? Para aqueles que gostam de ler ou quiser aprofundar nesse assunto, esse livro está aí disponível para vocês. E vou deixar com vocês também os mestres da consciência ao longo do tempo, o que eles falaram, né, sobre a consciência humana. Eu gosto da moda estatística. Moda estatística é aquilo que se repete em maior volume. A moda é o que se repete. Moda estatística. Então, a gente lendo os grandes mestres, vai perceber que eles falam a mesma coisa. O tempo todo, todos falam a mesma coisa. Essa psicologia é uma psicologia que junta a parte das pesquisas dos grandes psicólogos, mas junta também a realidade do povo. Por exemplo, você lê romance do mundo inteiro, você vai observar que as emoções se repetem no mundo inteiro de forma igual. Os grandes autores que a gente chama dessa ajuda que a gente tem aí para desenvolvimento pessoal. Mas quantos livros vendem? Milhões de livros. Então, você tem uma abordagem psicológica sobre esses livros. O que eles mostram? Por que a maioria da população se adere à autoajuda? Por que eles buscam isso? Porque a necessidade está por trás disso. Quando você vende 1 milhão de livros e vê o conteúdo, ali dentro você percebe uma busca das pessoas. Pelos livros você entende as pessoas, né? Então, nós fizemos um estudo da literatura, né, e buscamos mostrar não só esses caminhos da psicologia, depois vai entrar nos arquétipos, né? Vamos entrar firme aí na psicologia, nos arquétipos. Por que nós fizemos isso? Porque a educação em valores humanos precisa de uma base psicológica. A pedagogia dos valores humanos. E esse livro, eu acho que ele é o melhor deles. Tem o primeiro que eu já falei também, mas tem um dos mestres que eu vou deixar com vocês. Ajuda bem a entender esse confronto. Porque aqui, ó, esse símbolo aqui, que é tipo robô, mostrando a mente humana. Refere à mente humana. Lembra que eu falei daí da pessoa automatizada, né, que está preso, um ser humano que tem inteligência artificial humana. E aqui a consciência, né? Então, nós temos 2 jeitos de viver. Você tem um impulso e a resposta pré-programada, que é automatismo. Tem um impulso e você pode levar a sua resposta, a sua escolha para outro caminho. E nós trabalhamos 15 fontes de estímulo de conduta. Nós não vamos falar deles aqui, não. Não há tempo para cuidar. Nem estava programado falar sobre as 15 fontes. Mas ser pressionado por fontes distintas. São 15 fontes que a gente localizou. O reitor da Unicamp passou a vigiar esse meu trabalho. Eu reunia com ele e falava até quantas fontes de pressão de conduta tinha. Então, ele se interessou muito por esse assunto aqui, para você entender o ser humano. Você é a resposta aos impulsos. Os impulsos vêm de qualquer forma. E a sua escolha define quem você é. Então, mas de onde vêm os impulsos? E a escolha consciente para que lado você quer ir. Então, surge em Stanford o trabalho aqui de estudo das pressões. É só para entender como é que as pressões funcionam. Então, esse estudo com o Marshmallow Experiment que aconteceu em Stanford é muito interessante. O Walter Mitchell, ele fez um estudo muito interessante. Ele colocava um doce na frente da criança, um marshmallow, e falava: esse doce é seu. Eu vou sair, daqui a pouco eu volto. Se você não comer o doce, vou te dar um segundo doce. Certo? Para ver se ela segurava o impulso. Que o doce estava na frente dela, a criança fica doida para comer. Falou: olha, se eu voltar e você ainda não comer esse doce, vou te dar um segundo. Olha aí. Olha o impulso. Esse menino aí, tem uma filmagem dele, aqui não dá tempo de passar tudo, né?
Mas na hora ele controla, mas vê o nível dele. Mas na hora que o professor chega, entrega os dois, joga os dois na boca de uma vez. Você fala, nossa, que impulso, hein? Entender impulso. E a Stanford pegou essa meninada, e na fase adulta, e foi perceber o seguinte: as crianças que dominaram o impulso, em termos de família, escola, emprego, é um nível. As que não seguraram impulso, lá embaixo. Okay? Isso é resposta estatística. Aqui eu não quero ficar fixando muito isso. Mas o efeito, gente, final é tremendo. Quem controla impulso é um nível. Quem não controla impulso é outro nível. Por isso a educação, entender como é que você funciona, a atenção da consciência para segurar o impulso e fazer a escolha consciente do melhor. Ninguém está dizendo para a pessoa o que é melhor. É ele que escolhe. Ele tem que entender as consequências para ele mesmo, daquela atitude, daquela escolha. Então, a gente trabalhou as fontes de impulso. A primeira coisa que assusta a gente é que elas não estão alinhadas. As pressões, por exemplo, a consciência vai numa direção, o corpo vai noutra, a emoção vai noutra, o racionalismo vai noutra, entendeu? Às vezes a gente tem uma ideia que isso está alinhado. Não tem nada alinhado no ser humano. A harmonia quem faz é a própria pessoa. Por isso, quando eu vou para o sexto homem, que eu começo a harmonizar todas essas dimensões. No quinto, já tem as escolhas conscientes. Então começa a ter harmonia. Você sofre pressões de tudo quanto é lado. E são pressões opostas. Né? Então você está aqui. E aí a gente colocou também, o Goswami fala, né? Se você é condicionado, você não está vivo. Você só está vivo quando faz escolhas conscientes. Por isso que a consciência é a base do ser, segundo Amit Goswami. Então, quem não faz escolha, não vive, vegeta. E só depois do terceiro cérebro, do quarto cérebro para cima, que a gente começa a fazer escolha consciente. Então, quem está no nível de baixo, não escolhe, vegeta. Aqui a história do Einstein, está no vídeo do Einstein, né? Quando ensinas teus filhos a questionar a vida, os dogmas, mentiras e as farsas que o Estado e a educação contemporânea lhes injetaram nas veias à força, né? E prefiro uma criança rebelde, crítica, criativa, autônoma, em lugar dessas pobres criaturas domesticadas, massificadas e servis, que povoam tuas escolas. A gente acha que a criança que obedece ao professor em tudo é certa. Gente, é uma loucura. É uma loucura a criança que fica obedecendo tudo e achando que é o certo. Não, ela é muito disciplinada, é muito obediente. Falei, nossa senhora, é um problema. Ele prefere, né, a criança que, sei lá, prefiro uma criança rebelde, crítica, do que alguém passiva que se adapta. Porque não tem saída para o futuro, para nível de consciência. Nós gostamos de criança obediente, mas olha a consequência. Então, construir a si mesmo, você vê que a pessoa aqui, essa peça, está mostrando exatamente isso. Nós não nascemos prontos, os animais nascem prontos. Você pega uma tartaruga, você vê lá, tem os ovos lá na praia, né? Os ovos estão lá. Ela nasce, vai para o mar e não conhece a mãe. Não conhece a mãe e vai embora. E nós? Veja como é que o ser humano amadurece. Antigamente amadurecia com 12 anos, 14, depois mudou para 16. Depois saltou para 18, 21. Depois 22, 25. Depois 28, 30. Está acima dos 35 hoje. A dependência dos pais. Está assustador isso, hein? O cara não quer sair da casa dos pais. Tem que ser meio expulso, né? Vai embora, meu amigo. Vai ter sua vida lá. Então, nós não nascemos prontos. Nós temos que nos construir. Até o terceiro cérebro está pronto.
Mas para o quarto em cima é uma reconstrução pessoal. Eu trabalhei com o pessoal da Ciesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e surgiu uma revista na época mostrando que de 10 jovens demitidos nas empresas, 9 era problema de conduta, problema de valores. De 10 jovens demitidos, 9 por problema de valores. E aí eu fui discutir com eles. A indústria, a empresa não pode fazer nada, porque ela não entende disso. Ela recebe o jovem que vem da sociedade. E aí eu demonstrei que o problema estava na educação infantil. Então foi pedido aí para as 21 cidades a apresentação do projeto pedagógico. Sabe quantas entregaram para a Ciesp? Na primeira vez foi 2, na segunda pedido foi 1. E sabe o que tinha a ver com valores nessas escolas? Nada. Aqui em Fortaleza, nós pedimos para a Secretaria de Educação o projeto pedagógico, não entregaram. Houve assistência contínua, não entregaram. O maior grupo econômico do Nordeste pediu, não entregaram. Aí o advogado do grupo solicitou, aí entregaram. O projeto pedagógico é público. Hoje, inclusive, está na lei. É obrigatório mostrar o projeto pedagógico da escola. Gente, é assustadora a educação em nosso país. É assustadora a educação pública. E fala uma coisa, sem querer assustar vocês. Como a gente trabalha com a avaliação horizontal, um professor avalia o outro, eu cheguei a ter 183, 187 professores na Fundação Douglas, quando era a Fundação Douglas Andriani. Nós trabalhávamos com 5 grandes escolas. E aí tinha avaliação horizontal. Nós fizemos a cada semestre, íamos dando devolução. Depois de 2 anos, nós tínhamos 15% dos professores que não podia passar no passeio da escola, pela violência com criança. Nós demitimos 28 professores num dia só. Nós avisamos a Secretaria de Educação que nós vamos demitir 28 professores num dia. 28. Demitimos 28 professores. E isso que a gente tem que entender. A criança tem os neurônios espelho, copia o adulto, que é o pai, a mãe e o professor. Como a criança passa a maior parte do tempo na escola, e tem uma boa parte de escolas também em tempo integral, a criança chega à noite já cansada em casa. Então, os pais convivem mais com a criança no final de semana, então o professor convive muito mais. E a criança copia o professor. Então, a maior pedagogia é o professor amoroso. Não tem saída. Se a criança copia o adulto e basicamente o professor, como lidar com isso? Então, essa estatística que eu tenho, ela é real. Eu abri uma das escolas, já um dos professores da escola infantil começou a fazer movimento político, na mesma hora de demitir. A gente nunca brincou com o assunto criança. Nunca brincamos com o assunto criança. Nunca. Por isso que essa semana, quando surgiu aquele assunto no grupo, um pai bate numa criança, a escola assume o lugar da criança, nesse contexto, e vai resolver. No nível que precisar resolver. Com toda a violência que pode vir da família contra a escola, vai resolver. É um papel da nossa escola. A gente não abre mão disso. E vou explicar uma coisa, para aproveitar assim mais 1 minuto que falta aqui, sem querer também exageradamente, né, controlado aqui. Quando nós começamos a nossa escola, eu criei uma cooperativa de professores. Funcionou muitos anos, até a prefeitura pedia para parar com a cooperativa. Então, nós tínhamos a cooperativa e a gente que trabalha na base de 500 crianças, sempre tínhamos 3 crianças com problemas psicológicos. 2, 3 todo ano. Hoje explodiu esse número. A gente tem estatística da explosão do problema de saúde. É assustador, mas eu quero entrar no outro campo. Então, o que acontece?
Quando a escola faz o seguinte, aquela criança tem problema mental, todos da escola, os faxineiros, o pessoal de cozinha, sabem dos 3. Vocês pegam elas fora da sala, simplesmente pegam com amorosidade e levam para a sala. Todos agem assim. E uma dessas crianças tinha uma pessoa que limpa o banheiro, ela vinha com um saco de material, né, de lixo, e a criança foi lá, uma dessas, e foi lá e rasgou o saco na mão dela. Ela deu um tapa na cara da criança. Um tapa na cara. Ela foi desligada de imediato. Eu estou na região, a maior invasão da América Latina, uma região de narcotraficante. O que aconteceu? O que aconteceu com 3 líderes comunitários? Passaram o portão, queriam falar comigo, e passaram falando, hoje vai ter aqui. E a gente trabalhava com esses líderes como conselheiro da escola. Você fala, ó, não queriam ser mais conselheiros aqui, queriam que você traga funcionário de volta, e vieram com violência, para partir para a briga mesmo. Veja o que são os valores, e veja o que é consciência, e veja a repercussão. Vieram com toda a violência possível, uma pressão no limite. Você tem que trazer a pessoa de volta e falar assim, meu amigo, eu não mando na escola. Eu sou subordinado aos valores da escola, aos valores da criança. Eu não tenho o que fazer. Sabe o argumento deles? Não teve. Eles não conseguiram argumentar nada. É como se amarrasse o cara numa árvore, entendeu? E fechasse a boca do cara. Eles não conseguiram falar uma palavra. Entendeu? Eles não tiveram argumento nenhum. Eu sou subordinado aos valores da criança. Eu não mando aqui. Eu sou subordinado à missão da escola. E voltaram. E não foi recontratada a pessoa. Entendeu? Valores é uma coisa, quando a gente entende o peso que isso tem, é assustador. Mas o medo faz com que a gente não use a consciência, e a verdadeira consciência agora é ir para o almoço. Tá bom? Obrigado.